uma fralda e mordendo a fralda. Foi muito útil no início a almofada de amamentação, mas, gente, assim, era uma dor muito grande. No final deu tudo certo. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo. Hoje eu vim aqui contar pra vocês o meu relato da amamentação. Sim, quase 5 meses depois de Alice nascer. Eu vim aqui explicar pra vocês como foi. Eu sempre comentei no Instagram e aqui nos vídeos vocês viram algumas cenas quanto a amamentação foi difícil pra mim no começo. Eu acho que assim, só foi melhorar mesmo depois dos 2 meses da Alice. Porque no começo, gente, foi realmente muito difícil. Não que eu não soubesse que fosse ser difícil, eu sempre soube que a amamentação era um desafio, que tinha muitas chances, né, das pessoas não conseguirem continuar amamentando, de não conseguir amamentar mesmo por baixa produção, por formato do bico e etc. E até por ser algo que não é instintivo nosso. Muitas pessoas falam assim, quando o bebê nascer você vai saber o que fazer, porque, é uma coisa ali do bebê da mãe e aí ele vai saber mamar? Não, o bebê não vai saber mamar, assim, ele não nasce sabendo mamar, ele vai aprendendo, e a gente não nasce sabendo amamentar, a gente vai aprendendo também. Comprei várias coisas para amamentação. Se vocês viram o meu vídeo do enxoval de acessórios, eu comprei concha de silicone, eu comprei bico de silicone, comprei até um negocinho assim que é tipo de gel que você pode aquecer ou esfriar, muito legal no caso de mastite. Eu sabia de tudo isso, eu sabia de todas as coisas que existiam, mas eu nunca tinha amamentado. Então eu comprei até bomba de extrair leite também, e foi uma das coisas que eu trouxe e eu tenho usado, já mostrei aqui pra vocês o meu estoque de leite. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é que mesmo sabendo de tudo isso, mesmo tendo me informado bastante, mesmo pesquisando muito e sabendo que ia ser difícil, foi muito difícil. Então se você tá gravidinha aí, não fica assustada com esse relato. Não quero assustar ninguém, mas saiba que você vai precisar de ajuda provavelmente. Saiba que o que as pessoas falam nem sempre resolve e que vai fazendo conforme você vai se sentindo bem, sabe? Vai dando o seu melhor, vai fazendo no seu tempo. Então vamos lá ao começo de tudo, lá no começo da história. A Alice nasceu de parto cesárea, né? Eu tentei o normal, a gente ficou alguns dias, a bolsa estourou, a gente ficou alguns dias no hospital com bolsa rota e aí a Alice não nascia, a gente teve parada de progressão, a dilatação não evoluiu, mesmo induzindo, e aí a gente foi pra cesárea. O que aconteceu? A gente fez o parto cesárea, eu tive ali minha golden hour, a pediatra da Alice foi um amor, ela colocou a Alice pra mamar, a Alice mamou muito bem logo no começo e eu fiquei assustada logo nesse momento, porque quando a pediatra colocou a Alice no meu seio, eu já senti ela agarrando assim e sugando com muita força mesmo. E aí eu tenho até imagens, eu acho que a Thaís pode colocar aqui pra vocês, e eu fiquei chocada, como assim? Nossa, ela tá sugando desse jeito, eu não achei que fosse tão forte, sabe? E eu, meu Deus, é muito forte. E aí mamou lá na primeira hora de vida, foi super bacana, eu tava muito cansada, muito exausta, porque tinha passado pelo processo do parto normal, horas sem dormir, acho que eu tava mais de 24 horas sem dormir, com certeza. E a gente foi pro quarto e tal, e era aquele negócio de que a Alice precisava mamar de 3 em 3 horas, não deixar ela ficar mais de 3 horas sem mamar. A gente também tava medindo hipoglicemia e tal, porque eu tive diabetes gestacional na gravidez, né? Então no começo as glicemias dela tava ótima, e depois ela teve hipoglicemia. Eu já comecei a ter dificuldade pra amamentar aí no quarto, porque a Alice chorava esfomeada. O que a gente fazia? Colocava ela no peito pra mamar. E aí eu tentava várias posições. Eu tentava a posição normal, eu tentava em pezinha, eu via que não tava legal, que eu tava sentindo algum incômodo logo no começo e eu mudava a posição. E mesmo assim, tentei a posição invertida também. Aí eu chamava as enfermeiras e mesmo assim não tava legal. Chamava a enfermeira pra me ajudar, ela, não, tá pegando certinho. Aí, mesmo pegando certinho, foi me machucando, sabe? Conclusão.
No outro dia, meu peito já tava machucado, o bico do seio já tava machucado. E aí veio a enfermeira e falou, a gente pode fazer o laser e tal, só que amanhã é final de semana, acho que era final de semana, não sei, amanhã a moça do laser não vem, porque lá na maternidade, na Promatra, eles oferecem o laser. Eu falei, então tudo bem, né? Não vai dar pra fazer o laser amanhã, então eu vou fazer em casa, ou se a gente ficar mais um dia no hospital, que a gente acabou ficando, eu consigo fazer o laser. A gente acabou ficando por causa da icterícia, a Alice teve icterícia. E aí, gente, vocês vão ver cenas do outro dia na maternidade, que eu já tava assim, amamentando a Alice, segurando uma fralda e mordendo a fralda, porque já tava doendo muito. Meu bico do peito foi ficando muito machucado e eu tava dando mamar pra ela com mais frequência do que 3 horas. Por quê? Porque eu tava com medo das hipoglicemias, né? Das glicemias e de dar hipoglicemia. Então eu dava mamar várias vezes pra ela ficar bem, pra não ter que entrar com a fórmula ali da maternidade. E mesmo assim não funcionou, né? É uma coisa assim da diabetes gestacional mesmo. Ela teve algumas glicemias baixas, né? Teve hipoglicemia e aí ela teve que tomar a fórmula por 7 dias. Mas passou. Foi um ponto ali que me deixou balançada, mas que eu sabia que ela precisava fazer aquilo, que eu não podia colocar a vida dela em risco, então se ela precisava da fórmula, vamos entrar com a fórmula. A pediatra dela foi super legal, foi lá fazer a visita, explicar como ia ser e tal. Então beleza, a Alice estava mamando, mas também entrou com fórmula no copinho, pra gente não ter a confusão de bico, então não teve mamadeira. E mesmo assim eu continuava dando o peito, porque né, eu precisava estimular e ela precisava mamar também. Então ela tomava só um tiquinho, gente, era assim 20 ml de fórmula, acho que era 10 ml no começo, era muito pouquinho de fórmula que ela tomava, só pra garantir que a glicemia ia ficar num nível ok. E eu lá com muita dor pra amamentar. A gente ficou 3 dias no hospital e no terceiro dia a gente veio pra casa e eu já comecei a falar com uma consultora de amamentação lá no hospital mesmo, falar, olha, queria fazer com você a consultoria e tal. Eu já tinha conversado com ela antes, foi indicação de uma amiga minha, porque eu queria aprender sobre a amamentação, eu pensei até em fazer um curso e tal. Só que, né, a Alice nasceu de 38 semanas, a gente não suspeitava que ela fosse nascer de 38 semanas, eu suspeitava que eu tinha mais uma semana pelo menos, ou 2 aí. E aí ela quis nascer antes, então não deu tempo de fazer nada da consultoria de amamentação antes do parto. E aí, no dia que eu cheguei aqui em casa, no outro dia a gente já fez a consultoria. Tem até cenas também, a gente fez aqui na cama. A gente fez online porque eu queria que fosse rápido. E eu mostrei pra ela como que tava pegando, como tava colocando no peito. Aqui em casa tinha a almofada de amamentação que eu comprei também. Foi muito útil no início a almofada de amamentação, mas depois a gente pega o jeito lá de amamentar, para de doer, você amamenta em tudo quanto é lugar. A almofada de amamentação vai durar ali uns 2 meses de uso. Fora isso, você não vai usar mais. Mas no começo foi bem importante pra mim, porque eles são muito pequenininhos, muito frágeis, você não sabe o que fazer, aí segura o peito e coloca. E as minhas mamas são grandes, então, tipo, você tem que segurar e colocar, sabe? É difícil. Então a almofada de amamentação ajuda nisso. Aí fiz a consultoria de amamentação, ela falou, pega, parece que tá certa, não sei o que. Eu vou te indicar alguém pra fazer o laser, que vai ajudar a cicatrizar, né, o bico do seu seio, porque realmente tá muito machucado. E vamos acompanhando, você me liga de novo, você me mostra como tá colocando ela de novo, e vai me mandando um videozinho. Então eu gravava a Alice mamando e mandava pra ela. Quando a moça veio fazer o laser também, eu fiz lá na maternidade o laser, ajudou bastante, porque o laser ele meio que dá uma anestesiada, sabe? Então você para de sentir aquela dor muito forte. E aí, depois de uns 3 dias, a moça veio aqui em casa, fez o laser de novo, avaliou o freio da língua que a pediatra já tinha avaliado. E ela falou que a Alice não tem freio de língua, nada de freio. Aí a moça veio aqui e falou assim, olha, não parece ter e tal, mas talvez você tenha que passar, né, com uma odontologista, a pessoa especialista no freio, etc. Ou você pode ir num osteopata também pra avaliar essa pega dela. Tem um osteopata que ele é especializado nisso, né? Ele cuida infantil, então ele cuida dos bebês e da pega, da amamentação. Às vezes o bebê tá com um torcicolo, isso ajuda a ele não conseguir pegar direito o seio e acaba machucando. Eles não conseguem mamar direito porque não conseguem abrir a boca direito. Tem várias questões. Aí ela falou, o osteopata talvez seja legal, indicando mesmo pra eu tentar uma ajuda. Nesse meio tempo eu já considerei usar o bico de silicone, e aí a
consultora de amamentação falou assim: se você puder, evite ao máximo o bico de silicone, porque pode ser que dê confusão de bico e aí ela não queira mais pegar o seu peito sem esse bico de silicone. Pra tirar vai ser muito difícil, mas se você tiver assim, não aguento mais, você tá, né, vou desistir, aí a gente, se for o último das alternativas, aí a gente entra com o bico de silicone, mas se você conseguir aguentar, fique sem o bico. E gente, assim, era uma dor muito grande. Eu sentia que quando a Alice pegava no peito, tipo, ela abocanhava pela primeira vez, assim, eu ia colocar ela, eu já apertava alguma coisa, apertava a mão do Felipe, eu mordia a minha mão, eu pegava assim, ó, eu ardia assim de tanta dor que eu sentia, porque era muita dor, era como se estivesse enfiando uma faca no bico do seu peito, é muito dolorido. E aí eu chorava, e depois que ela abocanhava e ela mamava, ela parecia que ia relaxando a boquinha e aí parava de doer, entendeu? Então nessa pega a sensibilidade estava muito grande, o bico estava muito machucado, nessa pega eu gritava de dor, tipo, era isso. Claro que eu não gritava porque eu sou dessas que morde os dentes assim, mas doía demais. E eu segurava na mão do Felipe e tem vídeo meu assim, tipo, ele gravando pra mandar pra consultora de amamentação e eu simplesmente ficava ai, vai passar, e respira, sabe? Porque é uma dor muito forte. A dor do parto dói, gente, dói. Eu passei pelo processo do parto normal com indução de ocitocina, 12 horas de ocitocina e dói muito, dói demais. Mas a amamentação também dói muito. Eu não sei dizer qual que dói mais, porque dói demais os dois. E aí, mesmo fazendo laser e tal, ajudava. Lembro que um dos seios ficou pior, o direito ficou pior. E eu não tinha o meu bico do peito, ele era plano, então quando estimulava, né, ele beirava assim, né, ficava com o formatinho do bico, mas toda vez que ela pegava doía muito. Então a gente resolveu ir no osteopata pra ver se ia ajudar de alguma forma nessa pega dela, porque eu sentia que ela tinha muita força, que ela pegava com muita força, assim, sabe? Desde lá da hora que ela nasceu, desde a nossa Golden Hour. Então eu falei, Felipe, vamos, a gente foi acho que com 7 dias de vida, no máximo que entre 7 e 15 dias de vida a gente foi com a Alice no osteopata. E aí ele falou que o maxilar dela aqui era muito forte mesmo. Aí ele fez lá umas técnicas, né, pra aliviar. E logo em seguida, depois dele fazer isso, eu coloquei a Alice no peito. E gente, foi outra coisa, eu quase não senti dor. Senti porque ainda tava machucado, mas eu quase não senti dor. E aí ele falou, olha, pode ser que só isso já melhore, você note uma diferença e tal. Porque ela tava relaxada, sabe? Ele tinha soltado tudo que tava ali, tensionando ela. E aí na hora que ela foi pegar, o maxilar dela tava mais soltinho, mais tranquilo, e ela pegou de uma forma mais gentil. Então ajudou, isso ajudou muito. Eu senti que depois que a gente fez a consulta com um osteopata, ajudou demais. O que eu usei nesse período, né, que tava muito dolorido? Fora o laser, que eu acho que se vocês puderem fazer sessão de laser, é o que mais ajuda. O Felipe ainda ficava me estimulando a fazer mais sessões e mais sessões. E eu ficava assim, não, calma aí, vamos ver se melhora, porque é uma coisa cara. A sessão de laser é uma coisa cara, mas valeu a pena, eu não me arrependo de nada, porque eu realmente estava precisando. Fora isso, eu usei concha de prata, eu comprei a concha de prata não da Silverette, eu comprei uma outra, e era que tinha disponível, da Silverette não tinha disponível, acho que é essa marca, não tinha disponível, eu usava, só que, gente, é aquele negócio, você usa, aí você coloca o sutiã, aí parecia que apertava o peito, e aí eu tinha medo de meio que estimular a produção. E tem todas essas coisas, né? Porque eu conseguia tirar um pouquinho do leite com o coletor silicone, né? Tinha um coletorzinho de silicone, então quando ela mamava em um peito, eu colocava o coletor de silicone do outro, tirava um pouquinho e às vezes eu pegava esse pouquinho e dava pra ela. E aí o que acontecia? Às vezes o meu peito tava muito dolorido, eu pegava esse leite e dava no lugar de dar a mamada pra ela. Então ao invés de colocar ela no peito, eu pegava esse leite e dava pro meu peito respirar um pouco, sabe? Pra ele não ficar só tendo o contato e acabar não cicatrizando. Ele cicatriza rápido, mas você precisa dar um descanso. Então às vezes eu repetia o mesmo seio também, mamadas seguidas, pra deixar o outro respirando e ele cicatrizar melhor. Porque se você continua usando o mesmo seio, mesmo depois de
fazer laser e tal, acaba que ele não cicatriza, não cura. E tinha um, que era o direito, que tava muito mais machucado. Então eu dava uma folga pra ele, usando só o outro. E eu não cheguei a usar a bomba elétrica nenhuma vez durante esse processo, porque eu tinha medo de superestimular a produção, sabe? Porque a minha produção já era boa, já ficava com o peito bem cheio de leite, ela conseguia mamar de ficar assim, parecendo satisfeita, sabe? É que era um recém-nascido, então recém-nascido é peito atrás de peito. Eles exigem muito e demandam muito e é mamar o tempo todo. Então, mesmo que ela estivesse ficando satisfeita, ela queria mamar, queria aquele aconchego do peito, queria ficar perto e tal. E eu sentindo dor, e eu sempre sentindo dor. Então, a gente às vezes tentava, né, distrair e fazer outras coisas, e o Felipe ficava com ela no colo pra dar um descanso, mas às vezes não era possível e ela tinha que vir pro peito, e aí ela era aquela dor de novo. Algumas coisas eu não usei, eu não cheguei a usar aquele negócio que eu falei pra vocês, o gelzinho que pode pôr quente ou pode pôr frio, que é muito usado quando tem mastite, porque eu fiquei com medo, eu não queria, mais uma vez, não queria super estimular nada. Eu também não usei o bico de silicone, eu tinha aquelas conchinhas que era tipo uma conchinha assim, que servia pra coletar leite também. E tipo, se você colocasse um, ele meio que fazia uma pressãozinha como o bico de silicone, enquanto você amamentava ia vazando, e aí você pegava aquilo. Só que eu achei que ele me machucou. Não sei se o meu peito cresceu muito, aí o sutiã ficou pequeno, aí eu colocava ele e aí tipo, ficou a marca assim, sabe? É um redondinho, acho que chama de joaninha, não sei. Ele ficou marcado assim, aí eu também parei de usar, não quis usar mais. Eu usava isso porque eu tinha uma rosquinha e a rosquinha não funcionava pra mim. Sabe aquela rosquinha que tem um fundinho, um buraquinho pra não encostar? Porque isso também, gente, gruda. Se você deixa o bico machucado em contato direto com o sutiã, gruda ali, e aí na hora de você tirar, parece que vai tirar um pedaço do seu bico do peito, porque assim, dói muito, muito, muito. Então, o que eu tentava fazer? Tentava colocar a rosquinha, aí a rosquinha não era suficiente, ainda encostava no bico e doía. E aí eu coloquei essa conchinha pra ver se não pegava, sabe? E resolveu, só que me machucou, então eu parei de usar. Aí o que eu comecei a usar foi absorvente de seio. Muitas consultoras de amamentação não recomendam um absorvente de seio, porque pode dar candidíase. Então, sabe, molha, fica ali, cria fungo e aí pode dar candidíase. Que é quando você vê umas pintinhas, tipo sapinho na boca do bebê, é por causa da candidíase do peito. E eu morria de medo também. Então, eu trocava direto o absorvente de seio e aí ele não chegava a ficar tão molhado, mas ele protegia, sabe? Eu me sentia melhor com absorvente de seio do que com a rosquinha, do que fazer a rosquinha com fralda. Pra mim não funcionava, a rosquinha com fralda se desfazia, ficava enorme, ficava estranho. E o absorvente de seio pra mim foi o essencial. Tanto que o que eu mostro pra vocês que eu trouxe do meu enxoval, eu usei todos e ainda comprei uma caixa na farmácia, que eu usei bastante, trocava toda hora, né? Porque vaza muito. Quando o bebê tá mamando no começo, vaza muito. Esqueci de falar pra vocês da minha apojoadora. Da descida do leite. Eu cheguei em casa, aí passou um dia que eu fiz a consultoria de amamentação, no outro dia o meu leite desceu. Gente, o meu seio ficou gigantesco, gigantesco, gigantesco e quente. Assim, ficou 3 vezes o tamanho dele e duro, pesado. O que eu fazia? Ele começava a empedrar em cima, assim, sabe? Não empedrar, mas ficar duro. Então eu já ia fazendo massagem com 2 dedos, assim, ia massageando, massageando. Quando tá nessa fase, o mais importante é que o bebê pegue o peito e mame. Então, mesmo com muita, muita dor, eu dava o seio pra Alice, pra ela mamar, e ficava fazendo massagem. Antes de dar pra ela o seio, eu já fazia massagem. Se você procurar no YouTube, tem as massagens que você pode fazer pra, né, antes de amamentar. Então você faz assim e vai massageando tudo, porque aí você sente que fica mais leve, não fica aquele peito duro. O neném consegue pegar de uma forma mais fácil, né, porque aí ele consegue sugar e o leite vai descendo. Então, nossa, mesmo com dor, porque fica muito dolorido, mesmo com dor, você vai massageando, vai soltando, parece, assim. E é o principal, acho que foi muito, muito importante. E nessa descida do leite, vaza muito leite, vaza muito, muito, muito leite. Então eu usava bastante o coletor de silicone quando ela tava mamando em peito e bastante o absorvente de seio.
Então foram duas coisas que eu usei muito no começo, muito mesmo. Hoje em dia eu não sei se eu teria usado a bombinha elétrica de extrair leite, sabe? Pra dar mais um descanso pro meu seio. Porque mesmo eu dando pra ela o que saía ali no coletor, não era muito, sabe? Então, às vezes ela precisava mamar de novo e vinha pro seio. E aí, se eu tivesse tirado e deixado descansar mais, seria mais fácil. Mas assim, eu acho que com um mês eu já comecei a usar a bombinha. E aí foi mais tranquilo. Tipo, eu tirava e deixava descansando, cicatrizando e tal. Por que eu falo que só com 2 meses a amamentação se tornou mais fácil pra mim? Porque só com 2 meses os meus 2 seios estavam cicatrizados. O direito demorou muito pra cicatrizar. E fora a cicatrização, eles também ficaram muito sensíveis. Mesmo depois de já ter, tipo, praticamente cicatrizado, eu ainda tinha muita sensibilidade no bico do seio. Muita. E eu achava que não ia passar nunca. Porque era muito sensível. Mesmo com o bico já ok, sem sangrar, sem nada. Porque o meu bico não chegou a sangrar mesmo, assim. Ele ficou bem vermelho, rachado. Assim, rachado mesmo. Mas não chegou a sangrar de Alice tomar sangue, sabe? Isso não chegou. Porque eu ficava revezando, porque eu deixava descansar, porque eu fiz as sessões de laser, mas mesmo assim ficou muito sensível. E eu lembro que a consultora de amamentação foi um amor. Ela ainda ficava me mandando mensagem 1 mês depois, 1 mês e 15 dias depois, e eu falava pra ela, ai, tá funcionando, ela tá ganhando peso, ela tá mamando, só que eu ainda sinto uma sensibilidade, sabe? Então, tipo, isso foi difícil, porque durou bastante. A gente foi olhar aqui nas minhas anotações, ó. No dia 15 de maio, quase 1 mês depois que a Alice nasceu, eu falei pra minha consultora de amamentação que a dor tinha diminuído bastante e eu estava quase sem dor, mas que ainda sentia muita sensibilidade, que a gente já tinha feito a consulta no osteopata, que eu acho que foi com 15 dias mesmo. E aí eu também falei pra ela que eu tava sentindo umas fisgadas no peito, e isso que eu tava sentindo era o leite descendo. Então toda vez que o leite ia descer, eu sentia assim, tipo, dava uma dor, tipo, uma fisgada, e aí depois vinha o leite, entendeu? E aqui era o reflexo de injeção, ela me explicou. Sente uma dor forte e depois o leite vem, porque o leite não fica saindo o tempo todo, né? Por isso tem hora que o bebê para de mamar. Aí quando o leite vem, o bebê volta a mamar. Aí depois, quando eu falei com ela só no dia 8 de julho. 11 de julho, ela me perguntou de dia 8, eu só respondi no dia 11. Eu tava conseguindo amamentar nos lugares que a gente saía e eu conseguia dar mamar, enquanto antes eu só conseguia dar mamar sentada, né, com a almofada de amamentação. E em junho eu não falei com ela, falei em maio e depois falei em julho. Foi quando eu percebi mesmo que já tava tudo melhor, entendeu? Em julho as coisas já estavam melhor. Já tinha tudo se resolvido. E por isso que eu falo que demorou 2 meses. Uma coisa que eu usei e que a consultora de amamentação me pedia pra não usar, mas que eu via que tava me ajudando, era a pomada da Lancinol, a pomada de lanolina. Por que eles falam pra não usar a pomada de lanolina? Porque ela pode entupir o duto, né? Então, se você passa muita pomada, pode entupir. E ela falava, melhor não usar. Mas assim, eu pegava, gente, tipo, eu passava o dedo na pomada assim e passava no bico. E eu sentia que me ajudava. Toda vez depois que a Alice mamava, eu pegava assim, passava só um pouquinho e passava no bico e ajudava. Não foi recomendado, mas eu fiz e funcionou pra mim. Eu achei estranho porque todo mundo, né, recomenda essa pomada. Mas as consultoras de amamentação não estão mais recomendando, porque eu acho que deu ruim muitas vezes pra algumas pessoas, e elas não estão recomendando, mas pra mim foi útil, mesmo eu não tendo. Se a Paula ver esse vídeo, ela vai falar, eu falei pra você não usar a pomada de lanolina, e eu usei. Acho que foi isso, gente. Foi muito difícil, é muito difícil. Eu chorava, era uma mamada por vez, assim, sabe? Eu ficava, quando chegava perto do horário dela mamar, eu já ia ficando tensa, porque eu sabia a dor que eu ia sentir. E hoje em dia eu não sinto mais dor nenhuma, assim, nenhuma. É muito mais prazeroso dar mamar agora. A Alice já vai fazer 5 meses, né? E ali em julho, antes dela fazer 3 meses, já tava, tipo, muito maravilhoso. E eu digo que com 2 meses foi quando ficou tudo bem. Porque realmente foi um processo.
O que mais demorou pra passar, mesmo com o bico já cicatrizado, foi a questão da sensibilidade. Então, se você, mamãe, tá aí passando por isso, vai passar, vai ficar melhor. É claro que esse foi o meu caso. Eu conheço mães que, 3 meses, 4 meses de amamentação, já fiz consultoria, já fiz mil coisas, não consegui, não deu certo. E acontece, né? A gente dá sempre o nosso melhor. E eu acho que eu só aguentei por tanto tempo, assim, gente. No começo, doía tanto. E eu lembro que a moça, a enfermeira, falava: nossa, mas deve tá doendo muito, né? Porque tá muito machucado. Eu ficava: tá doendo demais, tá doendo muito. Aí ela falava: não, você tá sendo muito forte, você não tá nem reclamando. Eu ficava: eu tô aqui só aguentando. Eu acho que eu só aguentei tanto assim porque era realmente um sonho, sempre foi um sonho amamentar. Eu tinha muito essa vontade de amamentar, de poder nutrir, né, a minha bebê com o meu corpo, algo produzido, né, pelo nosso corpo. Eu não consegui ter o parto normal que eu tanto quis, porque eu queria muito ter um parto normal. Com a amamentação eu falei: não, vai dar certo, eu vou até o final, vai custar o que custar, mas eu vou conseguir. E fico muito feliz de ter dado tudo certo. Da Alice está em aleitamento materno exclusivo até hoje. Então ela só mama o leitinho da mamãe. Eu não preciso complementar, minha produção é boa. Não preciso complementar com o meu próprio leite, sabe? Eu só faço um estoque de emergência mesmo, se eu precisar sair e tal. O Felipe fica com ela, tem um leite aí em casa. E ela tem ganhado peso, está cada vez mais fofinha, cheia de dobrinhas, só com leite materno. E o leite materno é suficiente, gente. Não precisa de outras coisas, não precisa complementar. Existe aquela história, né, de que para o seu bebê dormir à noite, você precisa da fórmula, precisa da mamadeira, porque aí ele vai dormir a noite toda. Não é assim. A pediatra cansa de falar, as consultoras de amamentação cansam de dizer que o leite materno é perfeito, ele foi feito especialmente pro seu bebê, ele é tudo que o seu bebê precisa até os 6 meses. Então, ele não tá com fome, ele acorda porque... claro, acorda com fome, mas se você der a mamadeira, ele também pode acordar com fome. Não é isso que vai influenciar ele acordar à noite ou não. Então, não precisa colocar nada no leite. Eu fico encantada, assim, como a natureza é perfeita. Como nós temos, né, essa opção de amamentar. É claro que tem inúmeros fatores que fazem com que uma mulher não consiga amamentar. E cada caso é um caso, é individual. E eu entendo tudo isso, porque realmente é muito difícil. E... muito difícil, assim, tendo toda a energia e podendo me dedicar exclusivamente a isso, né? Eu imagino outras mães que passam por situações parecidas ou diferentes e que tem que lidar com isso. Não é fácil, não é fácil mesmo, mas essa história teve um final feliz. Eu venho aqui compartilhar com vocês o meu relato de amamentação com um sorriso no rosto, que no final deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês deixem aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Acho que eu falei tudo que eu usei de pomada, de almofada de amamentação. Teve um negócio da Medela que eu comprei, que era tipo um adesivo assim, um negócio redondo, de tipo um gelzinho que você deixava na geladeira e aí você colocava no peito pra ele suavizar a dor, sabe? Não era como se ele fosse tratar o bico do peito ou curar o bico do peito. Ele só servia, não sei, pra... Você deixava na geladeira e ficava geladinho, e quando você colocava, ele dava uma, não sei, uma sensação de bem-estar, sabe? Mas não era pra tratar, era simplesmente pra refrescar, pra aliviar, sabe? E eu usei alguns, não usei todos, até sobrou, porque eu não via muito, não gostei muito desses negócios, então não é uma coisa que eu indico, não compraria. E eu acho muito importante a consultora de amamentação, assim, pra ela te tranquilizar dizendo que a pega tá correta, ou que tenta isso, ou tenta assim, ou tenta essa outra posição, mas também pra te dar força, sabe? Pra falar pra você: não, você consegue, ou não usa o bico de silicone ainda, ou não desiste porque tá quase lá, sabe? Esse tipo de coisa. Acho que o Felipe era um grande incentivador meu também, ele ficava do meu lado segurando a minha mão enquanto eu tava lá sentindo dor e amamentando. Mas a gente ter com quem
contar e trocar mensagens, eu falava com a consultora de amamentação sempre que eu tinha alguma dúvida, é muito importante. Então, por isso que eu gostei bastante de ter feito a consultoria. Eu sei que nem toda mãe tem condições de fazer, mas se você tiver, faça. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui se você gostou. Se inscreve aqui no canal se você tá chegando por agora. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.